Queridos, abra a Bíblia Sagrada no livro, na carta, aos Hebreus. Aleluia. Hebreus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. No capítulo de número 6. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Hebreus, capítulo de número 6. Aleluia. Nós vamos ler o versículo 4 até o versículo 8. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia Sagrada, em Hebreus 6, 4. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Pode se assentar, querido, para você adorar, glorificar e exaltar o nome eterno e santo do Senhor. Aleluia. O tema desta nossa reflexão nesta noite, aleluia, é o mesmo subtítulo que está aí na palavra do Senhor, pelo menos nessa versão minha, tem um subtítulo aí da palavra que foi lida, que é perigos espirituais. Amém? Glória a Deus, os perigos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amados, queridos irmãos, a palavra de Deus, ela traz sempre um alerta, quanto aos perigos espirituais. Aleluia. E nós bem sabemos, amados, que a apostasia, ela é descrita, especificamente nesse texto que nós lemos. E infelizmente, amados, quando, aleluia, nós fazemos uma breve observação, muitos daqueles que eram nossos irmãos, irmãos na fé, aleluias, e muitos deles já não estão mais caminhando, aleluia, já não estão mais vivenciando esta vida de fé, aleluias, estão infelizmente caminhando para esta realidade, e podemos assim dizer, caso não tenham chegado, já a esta realidade. Amém? Porque aqui está bem claro no texto, quando o texto está dizendo que é impossível, que aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra e os poderes do mundo vindouro e caíram, é impossível de serem novamente renovados para arrependimento. Aleluia. Agora, queridos, nós vemos então que homens e mulheres de Deus, que foram chamados por Deus, que foram escolhidos por Deus, receberam esse cuidado de Deus, o chamado de Deus, aleluia, mas muitos que infelizmente que agora estão caídos, muitos quais não encontram forças para se levantarem espiritualmente, muitos já mudaram ou perverteram o conceito que eles tinham de vida com Deus, ou daquilo que eles entendiam por santidade ao Senhor. Quantos irmãos conceituavam tanto pastor Gabriel, pastor Valdemar, quando se
falava em santidade ao Senhor, o seu coração vibrava, a sua alma se acendia, porque, aleluia, eles estavam na presença de Deus, eles estavam, aleluia, vivenciando a presença de Deus. Mas muitos, infelizmente, queridos, voltaram aos seus antigos pecados. Muitos, infelizmente, amados, eles abraçaram o mundo com força de novo. Eles estão entrelaçados novamente com o mundo, tornaram a viver a vida como se nunca tivessem sido crentes. Tornaram a viver a vida como se talvez nunca tivessem sido salvos, como se nunca tivessem crido em Deus. Aleluia! Você está me entendendo nesta noite, amados? Esta é uma triste realidade. Esta realidade está presente na vida de muitos que estão caminhando hoje na face da terra, que tinham uma vida com Deus em tempos passados e hoje estão destituídos desta graça, desta glória maravilhosa da presença de Deus. Aleluia! E o mais infeliz, amados, é que para para muitos deste grupo de ex-crentes, que caíram na sua fé, é que eles já chegaram àquilo que a Bíblia afirma, que eles só não caíram, mas eles recaíram, a ponto de não serem mais renovados através do arrependimento. Existem situações na vida de muitos que já não há mais possibilidades de serem renovados para arrependimento, através do arrependimento. Agora nós podemos perguntar, na nossa simples argumentação, nós podemos perguntar: estes que caíram, será que nunca mais eles serão renovados? Será que nunca mais eles voltarão para a presença de Deus, para a casa do Senhor? Será que esses que se desviaram da fé, que apostataram da sua fé, será que eles não terão mais a oportunidade de estarem na presença de Deus, de poder adorar, de poder exaltar, de poder sentir mais uma vez, aleluia, o fogo santo de Deus, a presença do Espírito Santo, de poder glorificar o Deus vivo e verdadeiro? Será que eles não terão mais esta oportunidade? Aleluia, glória a Deus. E a melhor resposta que nós podemos dar para isto, aleluia, é que só Deus sabe, aleluia, é que é só Deus que conhece os corações, é Ele que conhece a intimidade, é Ele que conhece os pensamentos, é somente o Senhor, porque Deus conhece todas as coisas, Ele esquadrinha o interior do homem, Ele conhece tudo que está dentro do homem. Então, não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a nós, igreja do Senhor, não cabe a nenhum homem esta decisão, porque nós não temos a resposta sobre esta questão. Aleluia! Porque isto é algo pessoal, queridos, isto é algo que é entre Deus e o homem. Isto é com respeito ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Soberano, aleluia. E a miséria do homem é o tratamento, é o cuidar de Deus para com a vida de todos. Então nós não podemos responder a isso. Será que fulano vai se levantar? Não sei. Será que ele vai ser restaurado? Não sei. Será que vai voltar para a presença de Deus? Eu não sei. Mas é Deus quem sabe todas as coisas. Aleluia. É Deus que conhece o coração do homem, a sua intimidade, aleluia, louvado seja Deus. Mas por isso que à luz desse texto sagrado que nós lemos, nós vamos refletir sobre o que Deus diz a este respeito.
porque está bem claro aqui nas entrelinhas, está bem claro aqui na palavra do Senhor, queridos, aleluia. Aqui, como eu disse a princípio, é um dos textos do qual a Bíblia afirma, fala especificamente sobre a apostasia, sobre condições de afastamento, de separação de Deus, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Então, em primeiro, eu quero me ater aqui ao versículo 4, amém? E no princípio da nossa leitura está dizendo, é impossível, aleluia. O escritor aos Hebreus, eu creio que guiado pelo Espírito Santo, ele está dirigindo esta carta aos Hebreus, está dizendo, acerca dos perigos espirituais, ele está dizendo, é impossível, amém? Aleluia. Veja, amados irmãos, que o texto, ele não está indicando, o escritor não está dizendo que talvez, ou que pode ser que aconteça, né? Há uma possibilidade. Não, ele está dizendo, é impossível. Tanto que quando nós continuamos a nossa leitura e chegamos no versículo 6, ele estava reafirmando, dizendo, sim, é impossível. Aleluia, amém, aleluia. Então agora veja, queridos, que isto que nós estamos aqui, até mesmo nós estamos agora afirmando ou refletindo sobre esta condição de possibilidade, e não estamos dizendo, aleluia, com respeito à possibilidade ou à impossibilidade humana, aleluia, porque não é o homem que renova a si mesmo, não é o homem que tem a capacidade de renovar-se diante de Deus, mas é o homem que tem a capacidade de quebrantar-se, de arrepender-se diante de Deus, para que ele receba do céu, da glória, da presença, do poder do Espírito, o renovo para a sua vida, aleluia, porque esta possibilidade, ela é de Deus. Como já foi dito, é algo restrito, é algo da soberania de Deus, é algo que não faz o homem, aleluia, mas faz o Deus que conhece, que esquadrinha o coração do homem, que conhece o seu interior, que conhece a sua consciência, aleluia. Você está me entendendo esta noite? É Deus que sabe. Então, não cabe ao homem essa possibilidade de dizer, eu vou ser renovado. Porque para ser renovado, ele precisa da intervenção gloriosa do Espírito Santo na sua vida. É debaixo do arrependimento, é debaixo de um quebrantamento, é debaixo da renúncia, aleluia, que o homem obtém essa graça maravilhosa, querido. E ele pode sim ser renovado, aleluia, por causa de Deus. As condições estão expostas aqui, porque há particularidades aonde torna-se impossível o homem não ser renovado. Porque se não tem arrependimento, querido, como vai ser renovado? Se não tem quebrantamento, se não tem renúncia, como vai ser renovado? Como vai ser alcançado? Como vai ser tocado pelo poder do Espírito? Como vai buscar a presença do Eterno, do Poderoso, aleluia, se não se derramar na presença dEle? É Deus que faz, mas Ele precisa trabalhar isso com o seu sentimento, com o seu coração, diante da presença do eterno Deus, amém? Aleluia. Agora, porque nós temos que entender uma coisa, amados, é só Deus que pode avaliar o homem, porque Deus, Ele é o Deus que conhece tudo que o homem faz, de forma consciente ou não. Deus conhece tudo que está no homem e o que ele faz de forma consciente ou não, ou seja, aleluia, quando ele não é movido
por outras circunstâncias. Por exemplo, um homem, uma pessoa movida pelo uso da bebida, do álcool, uma pessoa movida com o uso das drogas, em determinados momentos essa pessoa não tem consciência, perde a noção, blasfema contra o eterno Deus, zomba da grandiosidade do Pai, do Filho e do Espírito, porque ele está sendo influenciado, porque ele está movido pela bebida, pelas drogas, então ele não é consciente. Agora Deus avalia o que é consciente e o que não é consciente. Deus avalia o que o homem faz na razão do seu ser e aquilo que está fora da sua razão. Deus conhece todas as coisas, por isso que Deus sabe aonde tem o arrependimento verdadeiro, aonde tem a renúncia, aonde pode ser renovado, porque Deus conhece a verdade que está no homem. Aleluia. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Amém? Agora, há um porém que quando predomina no homem a soberba, o orgulho, a incredulidade, e isso de forma consciente, né? Consciente, porque o homem mesmo quando ele está cego espiritualmente, mas ele é consciente, ele sabe muito bem, ele conhece muito bem, ele se posiciona na sua razão, e ele mesmo consciente, e ele nessa mesma sua consciência, ele não consegue entender, ele não consegue ver, não permite ver quanto grave é a sua apostasia, está cego espiritualmente, ele está em declínio espiritual. Essa pessoa, aleluia, ela não percebe que isto é, diante do Cristo, um erro gravíssimo. Não percebe que diante de Jesus, na ótica de Deus, da palavra de Deus, isto é representado como uma traição ao próprio Senhor Jesus Cristo. A apostasia que é oferecida pelo coração do homem, a incredulidade, a soberba, o orgulho do homem, afasta ele de reconhecer a obra redentora de Cristo, o que o Cristo fez para salvar o homem, para salvar esta humanidade. Ele não reconhece que o sangue verteu na cruz do Calvário, aleluia. Então ele está colocando-se numa posição de traição diante da presença de Jesus. É uma ofensa, né? E grave, aleluia. Por isso, amado, né? Deus nos chama a atenção a essa questão, né? Porque a apostasia não é só um erro, a apostasia é uma ruptura com a fé em Cristo, é um desligamento das verdades. A apostasia afasta o homem da palavra, a apostasia afasta o homem da verdade de Deus, aleluia. Então isto é uma ruptura, aleluia. Por isso que está dizendo, é impossível, porque indica esta impossibilidade de se novamente a pessoa ser conduzida para uma transformação interior. Torna-se impossível. Agora, por que que nós, olhando para esta palavra, por que que nós, amados, olhamos e entendemos por que deste conselho e o porquê ele é relevante para a igreja do Senhor? Porque nós todos estamos propensos aos erros, mas nós temos que entender uma coisa, aleluia. Se nós errarmos, nós precisamos corrigir, aleluia. Se nós cairmos, nós precisamos nos levantar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Queridos,
O que não cabe ao cristão, ao homem, à mulher de Deus, que tem um comprometimento inicial com a palavra, com a verdade, com a vida com Deus, aleluia, é ele errar, e depois ele permanecer no erro, ao invés de corrigir-se. O grande mal de muitos é que quando caíram, ao invés de se levantarem diante da presença do Senhor e se posicionarem de novo para glorificá-lo, aleluias, eles permanecem caídos. E isto faz a diferença, aleluia. Então é preciso se corrigir, é preciso se levantar. Se os muitos que tivessem caídos, se os muitos que tivessem errado, tivessem consertado, estariam hoje na presença de Deus, adorando e exaltando e sendo instrumento para a glória do Senhor Jesus, porque imediatamente o Espírito Santo do Senhor, aleluia, ele viria de encontro à sua vida, o seu coração, e traria o renovo para que ele mesmo pudesse ser glorificado. Você está me entendendo, querido? Mas o ser humano é assim, evangelista Carolina. Agora já estou no pecado mesmo, agora que se lasque. Agora que vai, já estou mesmo. O ser humano é assim. Mas Jesus não trata desse jeito. Jesus quer olhar para dentro do homem e falar, vendo o homem falando: olha, eu errei, eu falhei, eu caí, mas Senhor, tem misericórdia da minha alma, tem misericórdia do meu coração, me levanta, me sustenta, me fortalece, me coloca de pé, aleluia. É isso que Deus quer ouvir. E quantos não precisariam voltar hoje para a casa do Senhor, para buscar a presença dEle, para ter um encontro mais uma vez com Ele, para não chegar a tempo, aleluia, de esta palavra soar forte ao coração dEle, e Deus está dizendo: é impossível renová-lo para arrependimento, através do arrependimento, porque não há arrependimento, amém? E quando nós vemos isso, amado, esta condição, aleluia, nós vamos observar que o mesmo escritor em Hebreus capítulo 10, ele traz assim aquela menção com respeito à lei, ao que estava escrito na lei, amém? Mas ele vai dizer assim no versículo 28 de Hebreus 10, diz que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, o homem morreria por ter rejeitado a lei de Moisés. E então ele vem e alerta para a severidade do castigo de Deus. No versículo 29 ele vai dizer: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então veja que o escritor aos Hebreus, ele está chamando a atenção para algo que é muito importante, algo que é de suma importância. Ele vai dizer assim, olha, como se estivessem lembrando aos cristãos, dizendo: vocês se lembram da lei? A lei era pela boca de 2 ou 3 testemunhas e a pessoa morreria. Agora você não está debaixo da lei, está debaixo da graça, do sangue de Jesus Cristo, aleluia. Só que agora, aleluia, esses mesmos que agem desta forma, como é que eles vão ser tratados? Como é que Deus vai julgá-los nisto? Como é que Deus vai cuidar disso na vida destes que calcaram os pés ao Filho de Deus, que profanaram o sangue da aliança, que ultrajaram o Espírito da graça? Será que Deus vai ser mais
tratável com esses do que com a própria lei que ele havia instituído? Você está entendendo, amado? Porque quando nós olhamos para o que está dito aqui, calcou aos pés o Filho de Deus, ou seja, pisaram, calcaram com os pés assim, ó, sabe aquele momento que, olha, chega para lá, ó, afastar, calcar o Filho de Deus assim, isso diz respeito a rejeitar a autoridade, isso diz respeito a rejeitar o governo de Jesus sobre a sua vida. Eu estou rejeitando, olha, eu não quero isto, para longe de mim. A autoridade do Cristo, o poder de Cristo, o governo de Jesus Cristo, aleluia, está dizendo assim: olha, isto para mim é irrelevante, isto para mim é sem valor. Então está sendo bem claro, aqueles que calcaram aos pés o Filho de Deus, estão rejeitando, aleluia, profanar o sangue da aliança, ou seja, desprezar o sacrifício de Jesus, desprezar o derramamento de seu sangue, o seu sangue que verteu, qual foi o meio pelo qual ele trouxe e ele traz a salvação e a santificação a toda a humanidade. Então profanaram o sangue da aliança. Eu estava meditando nisso, me lembrava de um testemunho que eu ouvi de um irmão que se desviou e foi para os mais altos escalões lá da feitiçaria, da bruxaria, de todos os outros segmentos aí, né? Mas ele falava que ali ele passou por um ritual de um banho de sangue, que ele tomava um banho de sangue de porco. Jogava assim aquele sangue sobre a sua cabeça, o seu corpo todo lavado com sangue de porco. Você está entendendo, irmão? Para que ele pudesse consagrar-se àquela entidade, aquele que ele estava prestando culto, para que ele obtivesse poder, para que ele pudesse ter autoridade. Então ele fez isso. Você está entendendo? Mas olha para você ver. Então ele foi resgatado, louvado seja Deus, glória ao nome do Senhor Jesus, porque esse é também um fator. Eu pensava, profanar o sangue com o qual foi lavado, o sangue de Jesus que lavou, que purificou, que santificou, o sangue do Cristo que está sobre a vida da pessoa. Agora a pessoa vai tomar um banho de sangue de porco, evangelista Cláudio, e vai valorizar isto para receber poder e autoridade do mundo espiritual do mal. Pensa, querido irmão, como que é isso, se não é profanar o sangue de Jesus? É um dos meios de profanar o sangue, né? Mas no mais aqui é desprezar o sacrifício, desprezar o derramamento do sangue dele naquela cruz lá no Calvário, aleluia. Ultrajou o Espírito da graça. Agora aqui nós vemos que esta rejeição, ela é consciente, né? É uma rejeição da graça, é uma rejeição do perdão que Deus oferece através do poder, da presença, do envio do seu Espírito Santo. É rejeitar tudo isso, amado, aleluia. É o fato de você, aleluia, daquele que ele não dispõe-se como um templo do Espírito de Deus. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, a Bíblia diz que nós somos templo, morada, para a morada do Espírito Santo, aleluia. Então aquele que ultraja o Espírito Santo, ele está dizendo assim: olha, aqui não, aqui
aqui não é lugar, aqui não é templo, aqui não é morada do Espírito. Ele está ultrajando o lugar de morada do Espírito Santo. Você está entendendo, amado? Então está rejeitando, aleluia, de uma forma consciente, porque está rejeitando o Espírito Santo, está rejeitando aquele que tem autoridade e poder para habitar na vida do homem, para abençoá-lo, aleluia, porque este é o propósito, abençoar o homem, aleluia. Quantos foram abençoados pelo poder do Espírito Santo aqui nesta noite? Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Nós somos abençoados, querido, porque a presença do Espírito Santo, ela está dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E se não fosse a presença do Espírito Santo na nossa vida, amados, aleluia, nós já estaríamos perdidos, nós já não estaríamos mais aqui dentro, nós já estaríamos lá fora, neste mundo, aleluia, perdido, caindo nesta apostasia, caindo nessa situação. Mas graças a Deus que o Espírito Santo do Senhor, Ele veio e fez morada na nossa vida. Mas muitos estão fazendo isto, calcando os pés do Filho de Deus, estão profanando o sangue da aliança, estão ultrajando o Espírito da graça. O próprio Jesus Cristo, amados, lá no Evangelho, em Marcos 3, 28 e 29, ele classifica esta rejeição como um pecado imperdoável, né? Aleluia. O Senhor Jesus diz assim, ó: na verdade eu vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e as blasfêmias com que tiverem blasfemado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas está em perigo de condenação eterna. Aleluia. Então, nas palavras do próprio Cristo, o Senhor Jesus está dizendo: o homem que conscientemente ele rejeita, conscientemente ele afasta essas possibilidades, ele não as quer para a sua própria vida, ainda que existem fatores que determinam situações na vida humana, aleluia, mas nós vemos que o Cristo mostra e revela bem que a necessidade que todos têm de se arrepender e de se converter a Deus. Esta é a necessidade, querido, a necessidade primária da humanidade, era se arrepender e se converter ao Senhor, aleluia. E nós vemos pelo próprio testemunho, de Paulo, o apóstolo Paulo também, amados, ele mesmo testemunha, antes de ele conhecer, a Jesus Cristo, antes de ele ter aquele encontro com Jesus, aleluia, porque o fato de ele ter um encontro, amado, significa que algo foi gerado dentro do coração dele, porque o próprio apóstolo, naquele momento, na dureza do coração, ele poderia rejeitar tudo aquilo que Jesus estava fazendo, ele poderia negar tudo aquilo naquela hora, mas ele não fez, ele entregou-se, ele ouviu aquela voz e ele entregou-se à voz que era do próprio Cristo Jesus, a quem ele perseguia. Então ele vai dizer assim, aleluia, porque ele fez consciente, era de acordo com a realidade que ele está vivendo. Mas ele vai dizer assim lá em Timóteo, ele vai dizer assim, em 1 Timóteo 1,13, ele vai dizer assim, a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Aleluia. Na versão da tradução na linguagem de hoje, uma linguagem melhor, mais contemporânea para nós, está dito assim, Jesus fez isso, apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado, e de eu ter perseguido e insultado, mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé, e por isso não sabia o que estava fazendo. Então você veja, queridos, veja que por causa
desses versículos que nós lemos, dessas palavras, dessas afirmações, né? Nós vemos a que nível o homem pode chegar. O homem pode se afastar, se apostatar da sua fé. Existe essa capacidade dentro do homem, se ele não vigiar a sua vida espiritual. É por isso que o escritor está dizendo, os perigos espirituais. Porque os perigos espirituais, eles rondam nossas vidas, queridos, eles estão perto sempre de nós. Nós que temos que ser, sabe, aqueles vigilantes mesmo, vigilante noturno, aquele que não dorme, sabe, com a vida espiritual. Temos que ser aqueles que ficam vigiando, aqueles que estão em oração, aqueles que estão ali se posicionando diante da presença do Senhor, amém? Aleluia. Então nós vemos, querido, que por causa disso, aqueles que receberam a graça, e se afastaram e apostataram da sua fé, ou seja, eles rejeitaram, eles desertaram, eles negaram, e no versículo 6, vai nos dizer que eles estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Estes que tomaram esse posicionamento, rejeitando, estão se afastando, estão negando, desertando da vida de fé, todos esses estão crucificando mais uma vez o Filho de Deus e expondo a ignomia, a vergonha, a desonra. Por isso que está dizendo, é impossível que eles possam tomar esse posicionamento e serem renovados. É por isso que o homem tem que refletir acerca dessas condições da sua própria vida. É por isso que nesta noite, aleluia, e eu não vou estender porque o tempo já foi, eu teria algumas coisas a mais para nós tratar nesta noite, louvado seja Deus, a partir, né, ainda do versículo 4, aleluia. Mas por isso que é importante ao homem aproximar-se do Senhor Jesus, aleluia. Nós não podemos afirmar, querido, nós humanamente afirmar, se fulano ou beltrano vai ser renovado diante da presença de Deus, porque isso cabe a Deus. Mas cabe àquele que nos ouve, mas cabe àquele que conhece, já conheceu o poder desta palavra, mas cabe àquele, aleluia, que já teve experiência com o Senhor Jesus, que conheceu a sua vontade para a sua vida, as revelações do Espírito para o seu coração. Cabe a estes, aleluia, aproximarem-se de Cristo, aleluia, e curvarem-se diante dele pedindo misericórdia. Aleluia. Missionária Roseli, quantos anos você ficou afastada, filha? 7 anos. 7 anos afastada, voltou para tudo que não prestava, posso falar? Tudo que não valia nada, né? Voltou para tudo que não valia nada, irmão. Mas para a glória de Jesus, ela voltou à presença de Deus, porque Jesus, amado, é o único que avalia o que está dentro do coração, e sabe a condição para trazer de volta, aleluia, porque quando vem arrependimento, volta para casa, volta para a igreja, volta para a presença do Pai, aleluia, e é por isso que 7 anos passaram, oh glória, mas ela está aqui para adorar a Deus. E sabe bem, né? Se continuasse na vida que estava, é dali para pior, não é? E são muitos missionários que estão vivendo isso. São muitos que estão vivendo isso e ainda não voltaram para a presença de Deus. Você está me entendendo nesta noite, igreja? Aleluia. Essa é a necessidade que o ser humano tem. E alguns homens e mulheres de Deus que se afastaram
precisam responder ao Cristo que está chamando, responder ao Cristo que está convocando, que está anunciando a verdade, a palavra, a vontade dEle para o seu coração. Precisa responder a isto. Você está me entendendo esta noite? Eu não sei, aqui não há, mas aqueles que me ouvem nesta noite, muitos que vão me ouvir, né? Se tiverem a paciência de ouvir a palavra, né? Como costuma dizer o pastor Claudinês, depois que ele prega a palavra, ele fala assim: agradeço a paciência dos irmãos por ouvirem, porque há muitos, querido, que passam pela pregação, e pode ter certeza que não é só minha não, é de todos, que começa a ver o começo, mas nunca termina de ler, de ouvir uma mensagem, nunca termina, nunca vai até o final para ouvir a integridade de toda a mensagem. Mas se me ouvir, Deus está falando com você, e está te chamando de volta, e está te anunciando a sua palavra, que é a verdade para o teu coração. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amados, vamos ficar de pé. Amém? Todos, amada igreja.